Olá pessoal, hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre os números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então todo número que eu posso escrever em forma de fração, ele é um número racional. Esses números também podem ser representados como um decimal finito, ou seja, um decimal que tem fim, um decimal infinito e periódico, ou seja, são as dízimas periódicas, ok? Então, números racionais, todo número que pode ser representado por meio de fração, ou ele é um decimal finito, ou ele é uma dízima periódica. Então, temos aqui a definição. Que representa o conjunto dos racionais, são todos os números escritos na forma de fração, onde o A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. Por quê? Porque o B nunca pode ter o valor zero. Uma fração é uma divisão entre dois números inteiros. Assim, para que uma fração exista, os números A e B precisam ser inteiros e o B sempre diferente de zero, ok? Não existe divisão por zero, não tem como eu pegar 8 e dividir por zero, ok? Então não existe divisão por zero. Números que podem ser representados em forma de fração. Existem várias formas de representar uma fração e os números racionais. Então aqui a gente vai ver e relembrar algumas formas. Sabendo que o conjunto dos racionais é formado por todos os números que pode ser escrito na forma de fração, para mostrar que o número é racional, basta mostrar que existe uma forma de escrever esse número em fração. Podem ser escritos como uma fração os seguintes números, ok? As frações próprias, que são todos os números que já vêm em forma de fração. Então, 1/3, 4/5, 9/7, menos 11/12, menos 15/14, são todos frações, ou seja, ele já vem da maneira definida pelo número racional. Os números inteiros. Qualquer número inteiro, pode ser escrito na forma de fração. Para tanto, basta dividi-lo por 1, pois todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então aqui, 7. Como é que eu escrevo 7 em fração? 7 dividido por 1. Menos 5. Como é que eu escrevo menos 5 em fração? Menos 5 dividido por 1. Ok? 103 dividido por 1 é a mesma coisa que 103. Então, só a forma de representar que está diferente. Ok? Os decimais finitos. Qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, ou seja, estou falando com números que têm vírgula, pode ser escrito na forma de fração. Para isto, basta lembrar que todo decimal finito é resultado de uma divisão por alguma potência por 10. Ou seja, o que isso quer dizer? 0,5. Ele é um decimal porque tem uma vírgula e ele é finito porque ele tem fim. Como é que eu escrevo esse decimal em forma de fração? Quantas casas depois da vírgula eu tenho? Uma. Então é 5 dividido por uma primeira potência de 10. 5 dividido por 10 é a forma em fração. 0,25. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então é 25 dividido por 10 ao quadrado, que é a segunda potência de 10. Isso é 25 dividido por 100, porque 10 ao quadrado vale 100. Menos 0,125. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? 3. Então é pegar 125
e dividir pela terceira potência de 10. Quando você for fazer essa conversão, esquece o sinal, tá? Só no fim você adiciona o final. 125 dividido por 1000. Colocando o sinal de volta, menos 125 dividido por 1000. 1,34. Continua sendo um decimal finito, porque eu tenho vírgula e tenho um fim. Quantas casas depois da vírgula eu tenho? 2. Então é 134 dividido por 10 ao quadrado, segunda potência de 10. Então é 134 dividido por 100. Essa é a forma de representar decimais finitos como uma fração. Agora as dízimas periódicas. Uma dízima periódica é um decimal finito em que existe um período. Lembram o que é período? É uma repetição. Repetição, já está escrito aqui, certo? Uma repetição dentro dos decimais, ou seja, depois da vírgula. Então imaginem 0,454545 infinitamente. Tenho essa repetição. E isso é uma dízima periódica. Como é que a gente transforma dízima periódica em fração? Quando eu não tenho nada na parte inteira, aqui, o que eu faço? Pego o período e divido por 99. Já que o período tem 2 algarismos, na parte de baixo eu vou ter 2,9. Se fosse, por exemplo, 0,66666 infinitamente, quem que está repetindo? O 6. Então, como é que eu escreveria isso? 6 dividido por 9. Eu não tenho nada aqui na parte antes da vírgula, então eu posso fazer isso. Tá, professor, mas e no caso, quando eu tenho alguma coisa, tem alguma coisa me atrapalhando ali, por exemplo, então, 1,333333. Tem uma dízima periódica com repetição 3. Eu vou ter que usar o quê? Equações para me achar essa fração geratriz, certo? A fração que eu encontro quando eu transformo uma dízima periódica em fração, ela é chamada de fração geratriz. Por quê? Porque é ela que gera a dízima periódica, quando eu estou dividindo o numerador pelo denominador, certo? Então, continuando aqui, 1,333 infinitamente. Como é que eu vou transformar isso usando equações? Igualo a dízima periódica a x, multiplico por potência de 10, de acordo com o período. O que está repetindo? O 3. Só o 3? Então vou multiplicar pela primeira potência de 10. X vezes 10, 10x. 1,33333 vezes 10, 13,333 infinitamente. E vou subtrair a equação anterior. Eu pego e subtraio a anterior. Então, menos x, que é igual a 1,3333 infinitamente, certo? Dízimas periódicas são infinitas. 10x menos 1x, eu tenho 9x, que é igual a parte decimal some e fica só a parte inteira. 13 menos 1, 12. Agora eu tenho aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Letra de um lado, número de outro, certo? Então, 9x é igual a 12. O 9 está multiplicando, passo dividindo. 12 dividido por 9. Tem como simplificar? Simplifico.
12 dividido por 3, 4. 9 dividido por 3, 3. Então, 4 terços é a minha fração geratriz. Tudo bem? Fazendo um segundo exemplo aqui. Tá. E se eu tivesse lá 0,4, 61, 61, 61. Certo? Quem que é meu período? 61. É ele que está repetindo. Igualo a x 0,4616161. Quantos algarismos tem o período? 2. Então, vou multiplicar pela segunda potência de 10. 10 ao quadrado, 100. X vezes 100, 100x, que é igual a 46,1616, certo? Vou subtrair a equação anterior. Então, x que é igual a 0,4616. Ok, vou subtrair 100x menos 1x, 99x. 6 com 6, 0. 1 com 1, 0. 6 com 6, 0. 1 dá para tirar 4? Não. Tenho que pegar emprestado. Pega emprestado. 11 menos 4, 7. 5 menos 0, 5. 4 menos nada, 4. E vírgula. Tá, professor, tem essa vírgula. Como é que eu faço para tirar essa vírgula? Quantas casas depois da vírgula tenho? Uma. Então, vou multiplicar tudo por 10. 990x é igual a 457. 990 está multiplicando, passo dividindo. Então, 990. Então, essa daqui é a fração geratriz da minha dízima periódica, ok? Pessoal, até agora a gente vimos quais são as representações que pode ter um número racional. Então ele pode ser uma fração própria, um decimal finito, um número inteiro e uma dízima periódica. Agora, como é que a gente vai representar esse número racional na reta numérica? Então aqui, lembra-se que chamamos de numerador a parte de cima e denominador a parte de baixo da fração. Ou seja, quando eu tinha lá A dividido por B, o A é chamado de numerador e o B denominador. Ok? O denominador indica que devemos dividir cada unidade inteira por esse número de parte, enquanto que o numerador nos diz quantas dessas pequenas partes temos que ter no começo. Então vamos lá para um exemplo. Aqui eu quero encontrar 3/2 na reta numérica. Então, começando do zero, nas minhas unidades aqui inteiras, eu vou dividir cada unidade pelo denominador. Então, eu vou dividir ao meio cada unidade. Então, cada uma vai ficar com 2 partes. E quantas partes eu quero? É o que aparece no numerador. Eu quero 3 partes de 2. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Então, se eu fosse representar na reta numérica, 0, 1, 2. Aqui está 3/2, ok? Essa é a representação na reta numérica.
E se for negativo? Menos 5 quartos. É fazer a mesma coisa, só que, como é negativo, eu vou andar para a esquerda, certo? 5 quartos. Eu vou dividir, então, por 4, que é o meu denominador. Lembra, denominador é em quantas partes eu vou dividir o número inteiro. Então aqui, começa do 0 até o menos 1, porque eu estou voltando agora, porque é negativo, e vou dividir isso em 4 partezinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Vou pegar a segunda aqui, eu vou dividir também em 4 partezinhas. Quantas partes eu quero, representa o numerador. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é a posição do menos 5 quartos, ok? E temos aqui então alguns exemplos. 5 meio, o denominador é 2. Então eu vou dividir a reta, cada parte inteira, em 2 partes. Quantas partes eu quero? É o que representa o numerador, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o 5 meio. Menos 1 quarto. Eu vou dividir a reta em 4 pedacinhos. Então, aqui, vou dividir em 4. Aqui, vou dividir em 4. Aqui, vou dividir em 4. Quantos pedaços eu quero? Só 1. Então aqui, 1. Então aqui, para trás do 0, está menos 1 quarto. E menos 2 quintos. Eu vou dividir a reta em 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero pegar 2 partes. Então, ando 1, ando 2 para trás. Está aqui, então, menos 2 quintos. A representação desses números racionais na reta numérica. Ok? Bem, pessoal, para a aula de hoje é isso. Representação dos diferentes tipos de números racionais e como achar eles na reta numérica. Ok? Até mais.